O mundo está cheio de respostas rápidas, respostas que parecem confortáveis, mas raramente são verdadeiras. Enquanto o mundo corre atrás de respostas fáceis, nós exploramos as perguntas que realmente importam. E talvez hoje você escute uma delas. Existe algo estranho acontecendo no mundo. Não é um evento específico, não é uma notícia isolada. É uma sensação silenciosa de que algo está mudando. Se você prestar atenção, vai perceber que a palavra guerra voltou a aparecer em conversas que antes pareciam distantes disso. Analistas discutem estratégias militares. Economistas falam de instabilidade global. Países aumentam seus investimentos em defesa. Alianças são testadas. Fronteiras são reforçadas. E pouco a pouco uma pergunta começa a surgir. Uma pergunta que muitas pessoas tentam evitar. Estamos nos aproximando de uma nova guerra mundial? Talvez. Talvez não. A verdade é que ninguém sabe. Mas existe algo muito mais curioso do que essa pergunta. Algo que quase ninguém percebe. Enquanto o mundo discute a possibilidade de uma guerra global, milhões de pessoas já estão vivendo uma guerra dentro de si mesmas. Uma guerra silenciosa. Uma guerra que não aparece nos mapas. Uma guerra que não envolve exércitos, mas que destrói vidas todos os dias. Porque a mente humana também pode se transformar em um campo de batalha. E talvez essa seja a primeira coisa que precisamos entender. A maioria das pessoas acredita que guerras começam com bombas, mas guerras quase sempre começam com medo. Medo gera tensão. Tensão gera desconfiança. Desconfiança gera conflito. E o mesmo processo acontece dentro da mente humana. Medo do futuro. Medo de perder estabilidade. Medo de não conseguir acompanhar as mudanças do mundo. Hoje vivemos em uma era onde informações chegam em velocidade absurda. Notícias de crise, notícias de conflito, notícias de colapso econômico, notícias de ameaça. E pouco a pouco, sem perceber, muitas pessoas passam a viver em estado permanente de alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado o tempo inteiro. Esse estado mental tem um nome: ansiedade coletiva. Uma ansiedade que não pertence apenas a uma pessoa, mas a uma geração inteira. Uma geração que cresceu ouvindo que o mundo seria estável, que o progresso seria contínuo, que a tecnologia resolveria a maioria dos problemas, mas que agora começa a perceber que a realidade é muito mais complexa. Crises econômicas acontecem, conflitos geopolíticos reaparecem, mudanças sociais acontecem rapidamente, e o futuro parece menos previsível do que parecia algumas décadas atrás. Isso cria algo muito poderoso: incerteza. E a mente humana tem dificuldade em lidar com incerteza. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam identificar ameaças rapidamente. Se um predador aparecesse na floresta, hesitar significava morrer. Então o cérebro humano evoluiu para detectar perigo com muita facilidade. O problema é que o mundo moderno ativa esse mesmo sistema psicológico o tempo inteiro. Mas agora, o predador não está na floresta. Ele está nas manchetes. Ele está nas redes sociais. Ele está nos comentários pessimistas. Ele está nas previsões apocalípticas. E quando alguém consome isso todos os dias, algo começa a acontecer. A mente entra em modo de sobrevivência. A pessoa passa a viver como se estivesse em guerra, mesmo que nenhuma guerra real esteja acontecendo ao seu redor. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perder a própria paz. Porque existe uma diferença enorme entre estar informado e estar dominado pelo medo. A primeira coisa traz consciência. A segunda coisa destrói clareza. E sem clareza mental, ninguém consegue navegar por tempos difíceis. Mas aqui existe uma verdade ainda mais profunda. Algo que poucos gostam de ouvir. A maioria das pessoas não é derrotada pelas crises externas. A maioria das pessoas é derrotada pela forma como reage a essas crises. Quando o mundo entra em períodos turbulentos, existem dois tipos de pessoas: aquelas que entram em pânico e aquelas que começam a observar com atenção. A primeira reage, a segunda pensa. A primeira se deixa dominar pelo medo, a segunda procura entender o que realmente está acontecendo.
Porque quem consegue manter clareza em tempos caóticos possui algo extremamente raro: vantagem psicológica. E a história está cheia de exemplos disso. Em todas as épocas turbulentas, sempre existiram pessoas que conseguiram se adaptar, pessoas que não negaram os problemas, mas também não se deixaram destruir por eles. Enquanto muitos se desesperavam, essas pessoas observavam. Enquanto muitos reclamavam, essas pessoas se preparavam. Enquanto muitos se afogavam em ansiedade, essas pessoas construíam estabilidade interna. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: se o mundo realmente entrar em um período de grande instabilidade, o que realmente importa para sobreviver? Muita gente imagina que sobrevivência está ligada apenas a recursos materiais, dinheiro, tecnologia, infraestrutura. Mas existe algo ainda mais importante: mentalidade. Uma mente estável consegue tomar decisões melhores. Uma mente estável consegue enxergar possibilidades. Uma mente estável consegue manter disciplina. Mas uma mente dominada pelo medo se torna prisioneira do caos. E talvez seja por isso que tantas pessoas hoje se sentem exaustas, não por causa de guerras reais, mas por causa da guerra mental constante, uma guerra feita de comparações, pressões sociais, insegurança financeira, excesso de estímulos e expectativas impossíveis. Tudo isso cria uma sensação silenciosa de esgotamento, como se a vida estivesse sempre exigindo mais energia do que a pessoa possui. E nesse estado, qualquer notícia negativa parece o anúncio de um colapso iminente. Mas aqui existe algo extremamente importante: o mundo sempre foi instável, sempre. A diferença é que hoje temos acesso imediato a todas as crises do planeta, em segundos, na palma da mão. Isso cria a ilusão de que o mundo está mais caótico do que nunca, quando, na verdade, apenas estamos mais conscientes de tudo o que acontece. E consciência sem equilíbrio pode se transformar em angústia. Por isso existe uma habilidade que se torna extremamente valiosa em tempos modernos: disciplina mental. Disciplina para filtrar informação. Disciplina para não alimentar medo desnecessário. Disciplina para continuar construindo a própria vida, mesmo quando o cenário global parece incerto. Porque existe uma pergunta que poucos fazem, e talvez seja a pergunta mais importante de todas: se uma grande guerra mundial realmente acontecesse amanhã, quantas pessoas já estariam psicologicamente destruídas antes mesmo do primeiro tiro? Quantas pessoas já estariam esgotadas? Quantas já estariam dominadas pelo medo? Quantas já teriam perdido completamente a esperança? Talvez mais do que imaginamos. E é exatamente por isso que a maior preparação que alguém pode desenvolver não é apenas externa, ela é interna. Preparar a mente, fortalecer o corpo, construir autonomia, desenvolver habilidades. Aprender a viver com menos dependência de estabilidade externa, porque quem precisa que o mundo esteja perfeito para manter paz interior, sempre viverá em estado de guerra psicológica. Mas quem aprende a construir estabilidade dentro de si, pode atravessar até mesmo os períodos mais turbulentos da história humana. No final das contas, a pergunta nunca foi apenas se o mundo entrará em guerra. A pergunta verdadeira é outra: se o mundo realmente entrar em um período de caos, quem você será dentro desse cenário? Mais uma pessoa dominada pelo medo? Ou alguém capaz de pensar com clareza quando todos ao redor estiverem em pânico? Porque a história mostra algo curioso: os momentos mais difíceis da humanidade também foram momentos de transformação. Momentos em que pessoas comuns descobriram forças que nem sabiam que possuíam. Momentos em que novas ideias surgiram. Momentos em que novos caminhos foram criados. E talvez seja exatamente isso que precisamos lembrar: o futuro nunca foi garantido, mas a capacidade humana de se adaptar sempre foi extraordinária. Enquanto o mundo continua correndo atrás de respostas fáceis, nós continuaremos explorando as perguntas que realmente importam. E talvez a pergunta de hoje seja uma das mais difíceis: se o mundo realmente entrar em guerra, você estará preparado? Ou já estará lutando uma batalha tão intensa dentro da sua própria mente que não sobrará energia para enfrentar o que vier depois?
Porque no final, a maior batalha da sua vida provavelmente não será travada contra o mundo. Ela será travada dentro de você. E essa é a única batalha que ninguém pode lutar no seu lugar.